Cartier-Bresson. Alguém está com o microfone aberto aí. Agora não sou eu. Esse texto aqui do Cartier-Bresson, ele foi achado porque eu estava procurando referências para esse manual que eu estou escrevendo sobre composição fotográfica. E aí fui buscar as referências onde elas devem ser encontradas, nas coisas que têm sentido, profundidade e tal. E eu achei esse texto do Cartier-Bresson, que foi publicado há uns 40 anos atrás, numa coleção da Life de fotografia, e num dos volumes lá. Que, aliás, eu não sei se vocês já viram, se alguém já conhece, essa coleção da Life foi uma das coisas mais maravilhosas que se produziram de fotografia na história da fotografia. Assim, foi uma coleção feita nos anos de ouro da fotografia, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, ela é impressa com 4 processos de impressão diferentes, dependendo do tipo de resultado que eles querem nas páginas, nas fotos, etc. Então, e aí esse texto vem de lá. E a primeira parte, a primeira frase... Né? Gente, vamos fechar o microfone. No meio da... A não ser que queira me dizer alguma coisa, me levanta a mão aí, senão todo mundo ouve barulho. Então, aqui nessa primeira parte, quando ele fala... No meio das gravações? Gente. Então, na primeira parte, que ele fala aqui, para mim, a fotografia é o reconhecimento simultâneo, em uma fração de segundo, da significância de um evento, assim como da precisa organização das formas que dão a esse evento a sua expressão apropriada. Essa é a definição mais incrível que eu já ouvi até hoje para a composição e para a fotografia, né? Quer dizer, então, o reconhecimento simultâneo, numa fração de segundo, da significância de um evento, quer dizer, você olhou, você identificou que aquilo vale a pena ser registrado. Então, aquele momento que você decide isso, imediatamente seu cérebro, olhando pelo visor, vai começar a organizar o que está dentro desse quadro. E isso é a composição. Né? Quer dizer, a composição fotográfica não é essas regras, essas coisas, porque eu realmente estou escrevendo esse manual de tanta bobagem que eu já ouvi a respeito de composição, que eu acho que as pessoas precisam ter uma noção mais precisa daquilo que é realmente. A composição é importante, a composição tem sido desenvolvida através de séculos e milênios, né? Assim, toda uma teoria, uma observação, né, na história da arte e tal. Então, existem coisas reais, mas não se reduz a uma regrinha de você chegar, faz assim, põe o ponto aqui, ponto ali, pronto, só falta isso, acabou. É uma bobagem assim, absurda isso. Né? Então, mas aí, continuando lendo o texto, eu fui ficando cada vez mais impressionado assim, com a profundidade, né, que ele coloca aqui nesse texto, que é um negócio impressionante, porque aí ele vai definir uma relação com a fotografia, né? Que aí ele diz assim: eu acredito que através do ato de viver, olha só, a descoberta de si mesmo é feita ao mesmo tempo da descoberta do mundo que está em torno a nós, né? Essa ideia da simultaneidade, né, de a gente descobrindo o mundo, né, e nos descobrindo ao mesmo tempo, né, é uma coisa absolutamente maravilhosa, né? É um negócio assim. E o que acontece aí é que ele introduz, sem dizer, né, a fotografia como um instrumento de relacionamento nessa descoberta do mundo e da gente mesmo, né? Ele diz, então, esse ambiente pode nos moldar, mas também pode ser afetado por nós. Ou seja, não é que nós somos nem donos da verdade e da realidade, nem espectadores passivos de tudo aquilo que acontece à nossa volta. Existe uma interação. Então, o mundo age sobre nós e nós agimos sobre o mundo, né? E aí ele diz assim, um equilíbrio tem que ser estabelecido entre esses dois mundos. O mundo de dentro e o mundo de fora.
E, como resultado de um processo constantemente recíproco, esses dois mundos começam a formar um mundo só. Quer dizer, muito bonita, né, essa ideia de quando você toma consciência da realidade, né, que o seu mundo vai se relacionando com esse mundo externo, né? A gente vê muito isso na criança, né? A criança nasce que parece que ela está realmente ainda por um tempo, né, num outro mundo, né? Ela vem chegando, ela vai absorvendo tudo aquilo que tem em volta dela e de repente começa a virar o quê? Um ser social, como nós somos hoje, né? Adultos. Mas assim que o resultado dessa interferência entre um mundo interior e um mundo exterior é o mundo que nós devemos comunicar. Quer dizer, aí então ele coloca a fotografia como quase que o resultado dessa interferência, né? A fotografia que se manifesta como uma expressão visual, que é a expressão da relação do meu mundo interior com o mundo que eu percebo à minha volta. Isso, para mim, né, do jeito que eu leio isso, não é mera filosofia. Né? Eu acho que isso é uma postura, né, perante a vida, perante si mesmo, perante até o ato de fotografar, muito, muito, muito bonita, muito profunda, muito. Porque eu, agora, sempre achei, e deixa eu tirar aqui, que a fotografia é uma maneira da gente perceber o mundo, da gente comentar o mundo, né? Deixa eu colocando aqui. E agora estou ouvindo de novo meu retorno. Gente. Porque aqui está live no YouTube. Tá bom. Bom, então, a fotografia é essa maneira da gente poder olhar a realidade e comentar a realidade visualmente, quer dizer, através do meio que a gente tem mais potente de absorção da realidade, que é a visão, né? Então, a linguagem fotográfica, a fotografia, é um instrumento muito poderoso de intervenção sobre a realidade, tanto que, na história, a gente tem, até antes da invenção da fotografia, né, a imagem como sendo como é que eu posso dizer assim, um instrumento muito forte, né, de conversão, né, de propagação de ideias, né? Vejam, por exemplo, a igreja, né? A igreja praticamente foi o grande mecenas da pintura durante toda a Idade Média, a Renascença, sobretudo, porque eles perceberam a força evocativa que a imagem tem, né? E hoje a gente tem imagens fotográficas sendo usadas para comunicar o tempo todo, né? Então, aí é que eu acho que, muitas vezes, quer dizer, eu estava hoje assim, pensando o que eu ia falar nessa live, mas eu acho que, quando eu reli esse texto, eu achei que não tinha coisa mais interessante do que a gente parar para fazer um pouquinho de uma reflexão sobre o que é a nossa relação com a fotografia, né? Então, eu acho que, para mim, eu tenho muito claro, há muito tempo, de que, quando você fotografa, não é que você está documentando a realidade, né? Isso é uma ficção, né? Eu acho que quando você fotografa é muito mais provável que você esteja projetando a sua visão de mundo sobre aquele objeto do seu interesse, entendeu? Então, porque eu viro para cá, não viro para lá. Então, se a gente der uma câmera na mão, se estivermos todos no mesmo ambiente, uma câmera na mão de cada um, vão sair todas as fotos diferentes, provavelmente, porque o meu interesse se volta para uma coisa, o do outro para outra coisa. Então, é sempre uma mediação, uma relação que cada um tem com a realidade circundante, né? Então, o sentido, por exemplo, de objetividade e de verdade não
existe, né, na fotografia. Na fotografia é sempre uma construção, é sempre uma coisa que é mediada pelo olhar de alguém. Então, eu acho que nesse momento aqui é um momento muito interessante para a gente pensar nisso, né? E até coloquei aqui nessa provocação, né, no e-mail, uma sugestão de que vocês respondessem, várias pessoas responderam aqui. Eu quero colocar aqui algumas dessas questões que foram levantadas no e-mail e depois a gente continua conversando por aqui, porque, na verdade, eu hoje gostaria muito também de ouvir vocês, entendeu? Não só de ser ouvido, quer dizer, o que está aí é uma provocação, né? E vamos ver as respostas aqui que vocês deram aqui para essa provocação. Vamos lá. Vou pegar da última para a primeira. Então, a Thaía, que é uma fotógrafa lá de Maresias, né? Ela não está aqui agora, eu acho. E ela está dizendo o seguinte: eu entendo que esse olhar do Cartier-Bresson, essa proposta de percepção sobre o seu ambiente, de dar significado a um momento, uma fração de tempo, exatamente o que precisamos resgatar. Em tempos em que tiramos 30 selfies para escolher a melhor imagem, que assistimos a um pôr do sol através do celular, estamos perdendo a oportunidade de vivenciar, de sentir o toque do vento, o brilho no rosto, as marcas de expressão, e a fotografia, que deveria ser o registro, o congelamento, a seleção do instante, se banalizou num volume imenso de imagens artificiais e sem alma. Eu acho que isso que ela está colocando aqui eu sinto que seja condivisível, né? Essa ideia de que hoje existem muita imagem e pouco significado nas imagens que a gente faz, né? As imagens são muito superficiais, né? Não existe nada de errado, né, em comunicar. O Instagram é meio que um lugar de recado, né? As imagens lá passam assim falando de momentos, de coisas que estão acontecendo e tal. Mas eu acho que esse texto aí que a gente teve tão denso assim para começar essa conversa, ele também chama um pouco, deve chamar nesse contexto, a atenção para a própria natureza da fotografia, né? Que é uma coisa que alguém perguntou depois, que eu vou colocar, acho que é bem interessante comentar. Mas a natureza da fotografia é uma natureza contemplativa, né? Por quê? Porque é uma imagem estática, né? Você vê uma fotografia, você imediatamente absorve todo o conteúdo daquele negócio que você está vendo, não é que nem o vídeo que você tem que ficar um tempo na frente para ver e tal. E, dependendo da fotografia, você vai aprofundando o seu entendimento daquilo que está na sua frente, né? E algumas fotografias a gente consegue ficar muito tempo olhando, porque está descontando muita coisa, né? Que desperta uma emoção, que te recorda de alguma coisa. Tá? E algumas fotografias você pode ficar com ela ali na tua frente o tempo todo. Algumas outras contam coisas do passado. Né? Eu fiz assim, eu olhei lá de Soslaio, tem uma foto aqui do Jânio Quadros, fotógrafo desconhecido, 3 meses antes dele assumir a presidência. Isso aí eu troquei por um trabalho meu com uma pessoa que tem uma galeria. E essa foto é incrível, tem um mapa do Brasil em neon atrás dele. Quer dizer, é a cara do Brasil, né? É a história do Brasil. Aquele momento ele é muito sintético, né? Tudo que veio antes, tudo que veio depois, né? Então, a fotografia tem essa capacidade de concentrar muitos significados, né? E a leitura disso, né? É o que cada um tem dentro de si, sempre é essa relação, né, com a realidade. Então, essa coisa que ela está falando aqui, a Thaía, né, de dar um significado para as coisas é muito importante. Eu acho que para a própria fotografia que a gente faz, né?
quando não é uma coisa assim de comunicação rápida, tal. Olha o que eu comi aqui, bom, isso eu nunca faço, mas tem gente que fotografa o prato de comida e manda. Né? Depois teve o Mardoni, que está aqui, né? Que é o nosso colega aí de mentorias do livro, tal, né? E que colocou o seguinte: boa tarde, Roberto. Não se discute a atemporalidade da fotografia de Henri Cartier-Bresson, contudo, eu acho que os escritos dele não se coadunam de todo com a contemporaneidade da fotografia que se pratica nesses tempos de tecnologia. Gostaria que você discutisse essa questão. 2 pontos. O que ainda a fotografia praticada até a metade do século XX tem a ensinar a fotografia contemporânea, considerando-se também a tecnologia disponível atualmente? Ele colocou uma questão muito interessante, eu acho, aqui, né? Porque, evidentemente, né? Vou fazer aqui um parênteses. Um dos livros que eu consultei também para falar desse meu manual aí de composição foi de um artista, designer italiano chamado Bruno Munari. E o Bruno Munari é um personagem assim absolutamente fantástico. Eu tenho muitos livros dele e tudo que é uma lucidez em pessoa, assim, um cara inteligente, leve, bem-humorado, assim, uma bagagem incrível. Assim. Ele é professor de design, então esse livro que eu estava consultando dele é um livro que ele escreveu enquanto estava fazendo um período como professor convidado na Universidade de Harvard. E então ele estava falando o seguinte, que a escola deveria preparar as pessoas para o futuro, que a escola deveria estar ligada à tecnologia. Ele está falando isso nos anos 60, né? E a gente tem que contextualizar esse negócio, porque nos anos 60 são os anos que começam um respiro depois da Grande Guerra, Segunda Grande Guerra, né? Um mundo já que vinha ali em 50 anos com 2 guerras mundiais, né? Então, um mundo bastante machucado. Né? E aquele momento dos anos 60 era um momento de sonho, de leveza, de construção e tal. E onde a ideia de futuro era muito acalentada, né? Tanto os filmes, tipo 2001, Odisseia do Espaço, muitos livros e filmes foram escritos a respeito do futuro. Né? Então, digo isso pelo seguinte, quer dizer, quando o Mardoni coloca essa questão aqui, o que a fotografia tem, digamos assim, clássica, né, até a metade do século XX, tem a ensinar a fotografia contemporânea, eu diria o seguinte: no meu curso A Linguagem do Olhar, eu começo a inserir a fotografia num contexto histórico, onde na primeira aula eu estou falando do quê? De mapping, projeções, 3D, realidade virtual, não sei o quê. Aí eu faço o quê? Na segunda aula, volto para a Idade da Pedra. Inscrições rupestres lá na França, de 35 mil anos atrás, onde o homem já representava o mundo através da imagem. Então, eu acho que isso um pouco responde a essa questão, porque eu acho que a fotografia ela nasce, não acaso, logo depois da Revolução Industrial, porque é uma imagem mecânica, uma reprodução mecânica da realidade, né? E de alguns outros eventos. Né? Então, a fotografia, quando nasceu, já começou a dialogar e a interferir e a ocupar um espaço da pintura que se libertou da figuração, porque aí a fotografia fazia melhor, representar o mundo igual como ele era. E o que eu acho, por exemplo, das tecnologias que a gente tem hoje, é que tudo que seja comunicação através da imagem passa por um processo de construção, passa por um processo de conhecimento daquilo que foi feito
né? Eu acho que, por exemplo, se você hoje trabalha com 3D, ou seja lá o que for, é muito importante, interessante sempre conhecer o que foi feito na pintura, conhecer o que foi feito na fotografia, tanto que a fotografia até hoje dialoga com essa tecnologia mais avançada. Por exemplo, a Apple, a Apple agora. A Apple, o Facebook, o Google, todo mundo está investindo assim pesadíssimo no quê? Realidade virtual. Então, o Facebook acabou de lançar um óculos, chama Oculus, e que você põe ele tem 2 fones aqui na haste atrás, tem 3 câmeras frontais, e você pode ver uma coisa na lente do óculos projetada. Então, eles estão preparando um mundo de realidade virtual que vai ser a interface com o mundo real, né? Então você entra nesse como é que chama, Meta, né? Esse negócio aí que virou o nome do Facebook agora. E lá dentro você pode viver ali num certo lugar como um avatar. Então isso tem muitas implicações, né? Quer dizer, mas aí vou dizer, por exemplo, quem está criando realidade virtual hoje para fazer, a Apple tem um programa que tem um programa de modelagem 3D que funciona como você pega um objeto, sei lá, esse mouse aqui, bota ele num prato giratório, faz de 20 a 200 fotos dele, de todos os ângulos possíveis, joga dentro de um algoritmo que engole tudo aquilo, digere e te dá de volta um objeto 3D. Então, você pode pegar esse mouse aqui, que não é mais uma fotografia. Aquelas 100 fotografias, vamos dizer, foram transformadas numa possibilidade de você pegar esse objeto e girar ele, fazer o que você quiser com ele, né? Porque ele agora é uma modelagem 3D com textura e superfície fotográfica, porque, para quem não tem muita noção de 3D, a coisa mais complicada que existe no 3D não é a modelagem. É você dar para a superfície do 3D um aspecto de superfície real. Isso chama render, né? E essa é a parte mais complicada e mais cara e mais difícil do 3D até hoje. Então, a fotografia resolve isso de certa forma. Então, a fotografia está entrando nisso. Agora, essa fotografia, 200 fotografias que a gente fez desse mouse para fazer um 3D, provavelmente não vão ser essas 200 fotografias que você vai colocar na parede da sua casa, mas pode até ser, porque aquilo pode ser uma ideia de falar sobre algo conceitualmente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não é por mais que muitas vezes, né, a gente tem que concordar com o McLuhan quando diz que o meio é a mensagem, mas o meio, o processo que você está utilizando para fazer alguma coisa, ele simplesmente é um veículo. Então, eu quero dizer o seguinte, o que a fotografia do século XX tem para ensinar para o que está acontecendo agora? Ora, a imagem mecânica ela foi inventada com a fotografia, né? Tudo que vem depois começou com a fotografia. Então, a fotografia é o fundamento daquilo que está sendo feito hoje tecnologicamente com a imagem. Então, não adianta você... não é que o fato, por exemplo, de eu poder pegar uma imagem e fazer toda uma interferência nela, que ela vira uma outra coisa, isso pode ser interessante ou não. É como o 3D, por exemplo, né? O 3D existe desde que inventaram a fotografia, praticamente. Em 1850, você já tinha os visores estereoscópicos, né? Você fazia 2 fotos com a distância do olho e olhava aquele negócio lá. O cinema 3D nasceu também, não tão assim, no começo, mas começou no começo do século XX. Aí, recentemente, o que aconteceu? Os cinemas estavam vazios,
as produtoras americanas não sabiam mais o que fazer, começaram a reinventar o 3D. Aí, o que aconteceu? O Wim Wenders fez um documentário em 3D com a Pina Bausch, que, para mim, podia absolutamente não ser em 3D. O Scorsese fez o filme do menino lá, como é que ele chama? Agora eu esqueci o nome. Essa história desse menino lindo, né? Porque ele era um menino que morava na estação de trem, e Hugo Cabret, em 3D, que para mim podia absolutamente não ser em 3D. As fábricas de televisores começaram a lançar os televisores 3D. Quem tem televisor 3D em casa? É um mico, entendeu? Porque tudo bem, funciona que nem os outros, mas quantos filmes, Suzana, em 3D você vê por semana? Não tem mais, porque, sabe, foi um momento aquilo lá para levar as pessoas para salas de cinema, etc. e tal. Fora que eu não vou entrar agora nos aspectos técnicos do 3D, de produção, de visualização, porque teoricamente existia um ponto ideal dentro de uma sala de cinema onde você pode perceber o 3D assim 100% maravilhoso do jeito que ele foi percebido. O resto não funciona. Então, estou falando de tecnologia, né? Estou falando ainda da pergunta do Mardoni, porque eu acho que é uma reflexão importante que se faça. Então, a fotografia, desde que foi inventada, foi objeto de uso, né? Digamos assim, cada vez maior da parte de um público que usava para fazer foto de família e tudo mais, mas também foi um objeto na mão de pessoas que fizeram trabalhos muito importantes, não só para a fotografia, mas de reflexão sobre a realidade que os circundava. Então, você pega um trabalho de um Alfred Stieglitz, para começar lá no começo do século, entendeu? Ou um trabalho do Cartier-Bresson, ou o trabalho de, sei lá, do que eu posso falar? Tantos, né? Tantos fotógrafos, do Richard Avedon, do Irving Penn, e posso ficar assim, citando a noite inteira nomes que trouxeram não só uma possibilidade de utilização da fotografia, mas uma reflexão sobre o mundo, sobre a realidade, sobre a imagem, que é absolutamente importante. Então, a fotografia ela não do ponto de vista tecnológico, né, não fica, eu acho que, esquecida ou prejudicada ou, digamos, envelhecida com as novas tecnologias, né? Eu acho que, aliás, hoje nunca houve tanta possibilidade de você utilizar a fotografia, inclusive incluindo essas novas tecnologias, né? E não é só a fotografia, né? Se você pensar, por exemplo, pode-se dizer que quando inventaram a fotografia, então a pintura não tinha mais sentido. Porque por que você vai fazer uma pintura figurativa se chegar lá e faz uma foto que é muito mais perfeita, né? E hoje eu digo mesmo com a fotografia. Eu acho que a fotografia ela encontra essa fotografia aí que se desenvolveu nesse período e até hoje, né? Sempre vai existir um espaço para uma fotografia que é de reflexão, que é que traz uma profundidade, que está ligada àquela natureza da fotografia que eu disse antes, que eu creio que seja uma natureza contemplativa, né? Então, acho que tem imagens que você, num segundo, olha e já esquece, tem outras imagens que ficam na sua cabeça, né? Ficam ali, porque eu acho que tem uma relação direta entre a postura da pessoa que produz e o que ela está colocando ali dentro e da pessoa que vê, né? Um dos outros textos que não está aqui, que eu vou colocar nesse meu manual aí, é uma reflexão do Ansel Adams também, onde ele fala uma coisa super bonita. Ele fala: você pode colocar dentro de uma fotografia tudo o que você quiser, e
as possibilidades expressivas da fotografia até hoje, ele fala do tempo dele, né, mas podemos alongar até agora, ainda não foram esgotadas por ninguém. Então, eu acho que essa é uma coisa para a gente pensar, entendeu? E até isso fica um pouco próprio na raiz da razão de eu estar aqui hoje com vocês, vocês estarem aqui hoje comigo, entendeu? Porque quando eu cheguei da Itália, depois de 20 anos fora do Brasil, quer dizer, já estava mais do que peixe fora d'água aqui, né? Quer dizer, minhas relações eram aquelas de 20 anos atrás, né? Tudo mudou, o mundo mudou, a fotografia mudou radicalmente, né? Com o acesso à possibilidade de produção nos instrumentos de produção de imagem da parte de qualquer pessoa, né? Então, num certo momento, quase me sentia assim, vivendo essa questão que o Mardoni colocou agora. E agora? Entendeu? O que eu faço? Sou um dinossauro? Então, eu falei, não, porque eu acho que esse processo, né, que eu vivenciei, ele é uma evolução, né, na história da imagem, como talvez jamais houve na história, né, da humanidade. Eu acho que eu às vezes penso que eu nasci na metade dos anos 50. Esse período da minha vida, nesse período da minha vida, o mundo mudou mais do que mudou nos 2, 3 mil, 4 mil anos anteriormente. Né? Quer dizer, nunca houve uma evolução tecnológica tão assim abrupta, né? Então a tecnologia é fantástica, porque senão eu não podia nem estar falando aqui, né? Mas ela muitas vezes induz a uma falsa compreensão do que seja novamente a realidade que efetivamente nos circunda, né? Porque eu acho que por mais, por exemplo, hoje outra coisa que está acontecendo muito e na imagem também, né? É a questão da automatização, né? Como é que chama isso? Da inteligência artificial. Né? A inteligência artificial está presente em tudo, né? Assim, nos celulares, e muito mais do que a gente possa imaginar, né? Então, e não vai parar, isso vai mais. Só que a inteligência artificial não é capaz de simular a emoção. Tem uma música do Gilberto Gil, muito antiga, que ele fala do cérebro eletrônico, né? E aí ele fala assim: só eu posso pensar, não, só eu posso chorar quando eu estou triste, né? Só eu posso pensar que Deus existe. Então, existe um caráter humano, né, nas coisas. Eu acho que esse caráter humano é a base de qualquer arte que seja relevante, porque na base de tudo está uma comunicação de um ser para um outro ser, ou para outros seres, né? Que independe um pouco da tecnologia, né? Eu acho que hoje, por exemplo, eu mostrei aqui numa aula que eu dei, falando de fotografia fora da caixa, né? Trabalho de um fotógrafo americano que chama-se Adam Fuss, que ele trabalha basicamente com fotograma em laboratório, né? Então, que é uma coisa dos anos 30, né? É um trabalho incrível, interessantíssimo, feito hoje. Por que ele fez isso? Falou, porque eu estou cansado de ver sempre as mesmas imagens fabricadas sempre do mesmo jeito, com a mesma estética. Então, e ele era fotógrafo de publicidade e virou artista fazendo uma coisa antiga. Então, quer dizer, não é pelo fato de fazer uma coisa antiga que você é artista, não é porque você vai inventar vai fazer um daguerreótipo que você é artista, não.
Você pode ser artista usando as tecnologias que a gente tem disponível hoje. O que é interessante é o seguinte: tudo é instrumento, mas eu observo, por exemplo, tenho 2 filhos pequenos, né? O jeito que a criança se apropria da imagem é muito diferente do jeito que a gente se apropriou, né? Mas eles exploram com muito mais facilidade todas as possibilidades que tem. Assim, meu filho, desde os 4 anos, pegar o celular, já descobriu como é que ligava o celular sem botar a senha, e ele fazia as fotos e ficava editando. Aí ele gostava de preto e branco, botava preto e branco. Quer dizer, porque ele vai achando aqueles instrumentos, é tudo muito feito para ser muito intuitivo, né? Só que o que você pode fazer sem nenhum conhecimento, digamos assim, prévio, né? Sem nenhuma cultura, quando você tem contato com uma tecnologia qualquer e você aprende a usar aquela tecnologia, você simplesmente vira um usuário daquela tecnologia. Você vai ser um operador das possibilidades daquela tecnologia, né? E você pode até usar aquilo para dizer alguma coisa, mas não é o fato da tecnologia em si que vai te fazer produzir alguma coisa de relevante. Para a gente produzir alguma coisa de relevante, a gente não pode ser ignorante ou ignorar tudo o que aconteceu até agora, né? Então, eu acho que a fotografia, enfim, acabando aqui a resposta, do século XX, né, na metade do século XX, tem para ensinar para a fotografia contemporânea muita coisa que está guardada nesses arquivos de imagem histórica que a gente tem, né? Todas as referências que a gente tem, porque tiveram muitos fotógrafos que exploraram muitas coisas, por exemplo, enquadramento, por exemplo, expressões. Pega um trabalho, por exemplo, de retrato do August Sander, que foi feito de 1915 até 1940. É uma coisa absolutamente maravilhosa. Eu vi isso aí numa Bienal, 3 bienais atrás, uma exposição gigantesca. Assim, fiquei maravilhado, porque eu nunca tinha visto perto, né? Só tinha visto em livro. E que são referências que vão sempre existir. Aquilo é uma coisa fantástica. Além de documento histórico, esteticamente, o approach que você tem. Então, quer dizer, acho que a gente pode aprender muita coisa e aprende muita coisa. Seria um absurdo a gente dizer que a fotografia do século XX está morta porque existem os celulares e a fotografia digital e o 3D e o não sei o quê. É a mesma coisa que declarar que a pintura está morta, a escultura está morta. Acho que não, entendeu? Acho que eu respondi, né? Respondi, Mardoni? Estava dormindo? Falei pra caramba. Então, vamos lá. A Rosângela Verde diz que ela não tem comentários, já disse tudo, apenas poderia colocar um comentário que unir esses dois mundos complementariamente, viver em plenitude nesse momento contemporâneo, nessa época atual, unir o interior com o exterior, às vezes causa um certo conflito, pois a superficialidade desse tempo que vivemos é o fator mais relevante da nossa sociedade. De novo, eu pessoalmente creio que aqui talvez a gente concorde, né? Que realmente vivemos um pouco um mundo de superficialidades, mas é por isso que também nem tudo tem que ser feito dessa superficialidade, né? Acho que a gente, justamente, quando novamente se encontra aqui, não está em busca de uma superficialidade, está em busca de um pouco de profundidade. Porque a superficialidade é leve e tudo, mas com essa leveza toda, você fica lá meio assim, né? Flutuando no ar, de repente você diz assim, e aí? Existe alguma coisa real, né? Aí o Fernando Abranches diz aqui, o fotógrafo, na genialidade de seu olhar, ao captar uma cena capaz de transformar um canto de jardim numa mata exuberante. Essa é a grande imagem.
Sim, a fotografia, de fato, né, ela é uma possibilidade não só de você documentar, mas de você interferir na realidade, né? E o Duane Marcos que falava, né, que as pessoas acreditam que a fotografia é a expressão da realidade, né? Falou, e, infelizmente, muitos fotógrafos acreditam também, mas ele falou isso antes de existir o Photoshop. Quer dizer, ele dizia assim, pô, é sempre uma invenção, né? A arte é sempre uma invenção, né? Depois a Daisy, que a fotografia entrou na minha vida por volta de 6, 7 anos de idade, que ela ganhou uma Capsa Kodak. Eu lembro da Capsa, era uma coisa quadradinha, assim, que você olhava por cima e pelo lado, assim, né? Conforme você quisesse tirar uma foto vertical ou horizontal, né? Então, esses dias, para levar o filme e revelar e receber de volta, as fotos eram de pura agitação. Os dias eram de pura agitação. Fotografar sempre foi uma diversão, e tendo ou não tendo uma máquina, estava eu. Com a chegada das digitais, perdi as idas ao laboratório, mas ganhei com a facilidade de produção e armazenamento. A rua, o mundo, as flores, as pessoas e a cerâmica que passou pelos meus olhos deixou alguma impressão, eu tentei registrar. Com o tempo, os aplicativos de edição comecei a inventar. Entre o que as coisas são e o que parecem ser, me vejo capturando imagens situadas na fronteira entre o real e o imaginário. Dragões, amanhãs de vento, do cinema ao donza. Tanto faz, assim é, se lhe parece, diria Pirandello. E a fotografia é uma das formas que encontro para contar ao outro como o meu mundo me aparece. E você? Então, na verdade, é menos que uma pergunta, é um relato, né, da Daisy aqui, que devolve a provocação com uma outra provocação. Né? E você eu acho que aqui, nesse ponto, eu pego essa pergunta da Daisy e devolvo para vocês. E vocês? O que vocês têm a dizer sobre tudo isso? Quem é que quer falar aí? Estou cansado, vou tomar um gole d'água. Então, microfones abertos, hein? É isso, é. Uma questão, pensando um pouco sobre aquela pergunta do Mardoni, né? O que a fotografia dos anos 20 tem para ensinar a gente agora, né? Eu acho que é uma coisa importante que a gente, às vezes, não para pensar, e que, antigamente, a gente, por conta do analógico, tinha muito poucas fotos para fazer. Então, a gente carregava um rolo de filme de 24, 2 rolos de 24, enfim, a gente tinha um número limitado de fotos para fazer. E, hoje em dia, o digital propiciou você ter a possibilidade de fazer um número enorme de imagens e que eu acho que isso, de certa forma, prejudica um pouco, porque você acaba não fazendo o enquadramento correto, você acaba não ligando muito para isso, porque você acaba tendo a possibilidade de tirar várias fotos, disparar várias fotos, e aí, no final das contas, você fica com um volume gigantesco de fotografias e que dali você vai tirar muito poucas. Eu acho que com os filmes, né, lá atrás, você já tinha uma limitação. Então, quando você olhava e pensava na fotografia, a coisa era uma coisa mais pensada do que hoje talvez a gente faça, né? Eu acho que quando você tem um instrumento de expressão ali, né, existe sempre uma coisa mecânica, uma prática para você dominar esse aparato, né? Para você, o digital tornou essa relação, né, muito, como é que eu posso dizer assim, quase inexistente, né? Essa necessidade de você entender aquilo que você está, porque como diz a Cris Berrenbach, minha amiga, que
uma conversa com ela, falou, hoje até o macaco faz uma foto bem exposta. Claro, o macaco é capaz de pegar uma câmera e apertar o botão e faz uma foto. Tá? É foco automático, exposição automática, tudo. Pronto. Se ele enquadrou ou não enquadrou, também, problema do macaco. Mas, quer dizer, esse fato, somado a, digamos assim, a aparente comodidade que a gente tem de fotografar. Então, se eu não vou ficar ali 2 horas, sabe, ajeitando, tá? Depois eu arrumo na pós-produção, ou depois eu vou... Agora, hoje, inclusive comercialmente, nos trabalhos que às vezes eu tenho feito, a gente acerta isso aí no sistema. Eu acho que existe para isso, né? Chama pós-produção, que uma época a gente fazia com pincel, tirando os pontinhos e interferindo na foto para dar um acabamento nela. Agora, tem a produção também. Então, as pessoas estão... Eu tenho visto, assim, tendo essa atividade online, eu eventualmente vejo algumas coisas que outras pessoas que estão falando de fotografia na internet estão falando. E, assim, tem alguns desses professores que textualmente dizem assim, não, a fotografia começa no Lightroom ou começa no Photoshop, entendeu? Eu sou absolutamente contra essa ideia, né? Porque eu acho que primeiro a fotografia começa na sua cabeça. Então, aí você vai fazer aquilo que está na sua cabeça. Se não tem nada na cabeça, a sua fotografia, que depois de passar pelo Lightroom, pelo Photoshop, não tem nada para dizer também, entendeu? Então, essa aparente facilidade, quer dizer, não, vou fazer, então, faço várias fotos, depois eu escolho. Muitas vezes, você não tem uma foto boa em todas aquelas que você fez, porque você não está prestando atenção em todos aqueles detalhes. Né? Então, essa é uma questão real, né? Isso eu falo, acho que todo mundo, talvez também... Tem 2 pessoas que estão pedindo para falar, deixa eu terminar aqui, mas essa ideia, né, de que a gente tem falsa, depois acaba que você não tem tempo de editar, invariavelmente. Entendeu? E aí, o que acontece? Você vai ficar lá com aquele monte de coisa, que nem eu tenho meu celular aqui, tem 4.000 fotos, cada vez que eu dou uma corrida para procurar alguma coisa que eu não acho, invariavelmente, eu vejo fotos maravilhosas dos meus filhos e tudo que eu digo, nossa, parece um filme da minha vida. Pronto, não tem mais tempo, deixa o negócio lá. Entendeu? Então, é verdade isso. Fernando Reis, diga lá, o Fernando está no estúdio aí, né? Eu estou vendo aí atrás de você todo um aparato fotográfico. Você está onde, Fernando? Assim, fisicamente, no Brasil? Agora eu estou em Guarulhos. Ah, em Guarulhos. Eu estou dentro de num estúdio, dentro do cliente. Ah, tá bom, tá bom. Está trabalhando, então? Terminei agora, deixei aqui, estava escutando a discussão e tudo, e acabei agora fazendo estilo de e-commerce. Ah, que bom, muito bem. Olha, privilégio você estar aí escutando depois da jornada de trabalho, que não deve ter sido muito light, né? Porque estilo de e-commerce é pauleiro, né? Hoje teve retrato, teve produção, teve bastante coisa. E aí agora no fim do dia alguns estilozinhos para e-commerce. Muito bem. E aí, diga lá. Então, eu acho essa questão da tecnologia, né? Assim, eu lembro na época de filme, eu comecei a fotografar moleque também, duro pra caramba, né? O filme era caro pra cacete, a gente tinha que economizar muito e pensar muito antes de fotografar. Na hora de revelar, perdia muita coisa. Eu sempre pedia para alguém enrolar o filme para mim no carretel, porque eu não tenho habilidade nenhuma manual, né? Eu sou terrível. Então, perdia muito filme, né? Então, esse negócio da tecnologia com a máquina digital, para mim, eu achei lindo, né? A possibilidade de você tirar muitas fotos, né? Pô, eu acho isso maravilhoso, né? Lógico que o filme eu acho bonito também, né? Adoro médio formato, acho muito legal, muito bacana, né? Mas essa parte de enrolar o filme no carretel, eu odiava essa parte, né?
Não, e o para problema revelar. é que não é só... Você facilmente podia estragar, né? Sobretudo o Então, 6x6, que é mais largo, você faz assim, aí fica aquela marca de unha assim no negativo e fudeu a foto. eu perdia muito, muito. É um trauma na minha vida. Então, assim, eu sempre pedia para alguém fazer para mim. Mas na hora de ampliar, eu adorava, né? Todo esse processo era muito gostoso e muito divertido, né? E com o processo digital, eu acho que é maravilhoso também, entendeu? Porque, na verdade, eu acho que quando a gente está falando de criar e de fazer algo artístico, não importa como vai ser, se é analógico ou se é digital, entendeu? É o que você falou, é só um veículo. Como você vai? Se você vai de bicicleta ou se você vai de carro, não importa, né? O importante é você chegar lá, né? Então, eu acho que sempre o importante é saber onde eu quero chegar. Não importa se eu vou fazer no digital ou no analógico, entendeu? Então, eu acho que a questão da tecnologia, no meu caso, eu acho que ajudou bastante, né? Tornou tudo muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais prático, né? No trabalho comercial também que a gente faz aqui, a questão da gente poder automatizar, né, muitas coisas do processo, né? Eu estou fazendo estilo de e-commerce aqui, então a foto já sai quadrada, no fundo branco, praticamente, né? O JPEG eu não preciso fazer nada, né? Já mando para o cliente pronto, né? Então isso é maravilhoso, né? Eu acho isso maravilhoso, né? Sem dúvida. Né? Então a agilidade que Olha, isso eu dá. vou te falar um negócio. Eu não sou absolutamente o nostálgico do filme, como alguns colegas meus aí de geração. O filme. Olha, você tem uma ideia, quando eu fui para... Você trabalha com estilo, né? Quando eu fui para a Itália, em 91, eu fazia Still Life para Vogue Itália, para Grazia, essas revistas de lá, usando cromo 20 por 25, desse tamanho. E para fazer uma foto, eu fazia 4, porque eu sempre fui meio paranoico tecnicamente, então eu fazia assim, 3 fotos para serem reveladas, assim, uma fotografada no ponto certo, né, de fotometragem, uma meio ponto mais aberto, uma meio ponto mais fechada. E eu deixava uma central para caso eu quisesse fazer um pequeno ajuste de contraste, eu revelava aquela depois. Então, eu gastava uma fortuna de material. As caixas de Polaroid 20 por 25 vinha, acho que... Quantas vinha? Acho que 16 dentro. 16 folhas. Custava tipo equivalente hoje a uns 250 euros uma caixa. Então, eu trabalhava com que é o máximo possível de qualidade que existia, né, assim, fotográfica. Mas, para um outro tipo de trabalho, que eu comecei a fazer, por exemplo, fotografando para Gucci, moda, lookbooks, essas coisas, eu fiz o primeiro deles. E aí eu tentei fazer um estúdio, mas aí o Tom Ford, que era o criador lá da Gucci, né, o estilista, ele falou, não, eu quero uma coisa igual ao desfile. Porque ele queria botar junto com as fotos do desfile, de modo que você tinha na loja assim, as fotos do desfile e as fotos das coisas que vendem, que não são aquelas do desfile. Né? Então, aí eu tinha que montar depois um set que tinha assim, eu alugava 3 estúdios que abriam a porta um para o outro, assim, porque o negócio tinha 20 metros de passarela com 2 follow spots atrás de mim e 2 na frente. Então, imagina você vem essa modelo andando na sua direção, com 2 contraluz atrás e 2 luzes na frente. À medida que ela se aproxima de você, o foco vai mudando, né? E a luz também, porque o diafragma você vai ter que fechar cada vez mais. Então, você pode imaginar quanto que eu osanei os zooms da Canon, que começaram, os primeiros que eram mais rápidos, né, de reação, o foco automático,
a exposição automática, porque senão o trabalho desse virava um verdadeiro delírio, que você tinha que... Não, quando está no meio da passarela, você está com F8. Ela chega... Não, fora que você não tinha filmes tão sensíveis, porque essa luz, esses projetores de teatro, quando a modelo está a 15 metros de você, ou 20, a luz é muito fraca. E quando ela chega perto, tá legal, mas até nesse trajeto, ainda mais andando o tempo todo, porque não é que ela fica parada e você fotografa, não, ele queria que ela andasse o tempo inteiro, do jeito que ela anda no desfile. Então, e é Só um para complicar. delírio total. E aí eu usava filme negativo, porque eu nunca usei negativo, eu detesto usar negativo colorido, mas as transparências, 400 asa, puxado, dava um grão muito grande. Mas aí, usando o filme negativo, eu tinha uma cópia com baixo contraste, que, como não tinha jeito ainda de você retocar no Photoshop, não fazia, isso não existia ainda, ela vinha, às vezes, meio com os pontinhos, entendeu? Eu detestava aquele material, achava horrível. Aí, quando a Kodak lançou a primeira DCS, né, nas câmeras profissionais, que na época, acho que aquela que era mais foda tinha 4,5 megas e tinha 80 asas de sensibilidade básica. Eu fiz um teste, cheguei lá para a diretora de imagem da Gucci e falei, olha, Karen, eu quero fazer o próximo lookbook em digital. Ela falou, nossa, mas será? Não sei o quê. Aí falou com o cara do fotolito, ele disse, não, vai ficar aberto. Será? Aí eu cheguei para o estúdio que eu alugava para fazer a Gucci e falei, eu quero fazer um teste. Aí eles me cederam o estúdio, tive que pagar a luz e assistentes, tal, não sei o quê, e eu fiz um teste com digital. Aí peguei aqueles files digital, ainda com o primeiro Photoshop, talvez que existia, que eu podia mexer. Aí pegava a imagem, mudava o contraste, eu tinha preto, eu tinha cores saturadas. Nossa, eu achei o fim, deve ser uma coisa maravilhosa. E eu fui um dos primeiros fotógrafos na Itália a usar o digital, porque eu me lembro que, por causa disso, eles me contrataram, olha só, para fotografar o desfile também, o que me custou inimizade e agressividade bastante grande do cara que era o cara que estava fazendo aqueles desfiles lá. O cara só faltava me jogar para fora do negócio. Por quê? Porque ele não sabia fotografar em digital, entendeu? O cara que veio lá, entendeu? E eu fiquei uns 2 anos fazendo desfiles em digital, porque, por razões evidentes, né? Não precisava esperar revelar, essa coisa toda. Aí começa a vir uma outra dinâmica de trabalho, né? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu não tenho nada contra a tecnologia, nem contra a imagem digital. Eu acho que hoje... Aliás, a última vez que eu pensei em fazer um trabalho digital, eu desisti, porque era para fazer uma ampliação muito grande, eu estava ainda na Itália, queria fazer... acho que eu vou fazer um cromo 20x25. Aí liguei para o laboratório, aí vocês revelam ainda? Não, a gente só revela até 13x18. Falei, puta, eu não vou cortar a chapa pela metade, né? E eu falei, mas eu trabalho na sexta-feira. Mas a gente só tem uma primeira revelação na segunda de manhã. A primeira revelação de segunda de manhã eu nunca mandei revelar, porque os banhos estão todos zoados, né? Eles pegam a primeira revelação desta semana, aí eles vão ver se amarelou, azulou, não sei o quê, corrigem aí. Então, eu falei, pô, mas se eu preciso do trabalho pronto na segunda-feira, não vai dar. Aí eu falei, olha, sabe o que, Dani-se? Eu aluguei um back digital e, sei lá, um phase one, uma coisa assim, fiz. Então, eu não tenho nada contra, eu acho que são instrumentos. Agora, o mais importante é o que você diz com o seu instrumento. Acho que uma pessoa fazendo um desenho pode ser muito mais interessante, contundente e profunda do que qualquer, entendeu? Sei lá, coisa tecnologicamente super avançada.
Eu acho que tudo tem seu âmbito, né? Acho que é isso aí. No caso, por exemplo, comercial, não tem sentido mais hoje você trabalhar com filme, não existe. É só um não sei se for algum conceito muito especial que case com um filme, porque você quer o grão, X, PTO, tal, enfim. Mas mesmo assim, você consegue fazer na pós-produção, enfim, né? Mas eu acho que independente, né, eu acho que o digital é muito mais prático, mais rápido e, enfim, esse negócio de tirar muitas fotos é realmente quando você, puta, não sabe o que quer fazer, né? E aí que parece, eu vejo clientes assim falando, que acha que a gente chega e dispara um monte de foto, né? E eu falo, nossa, não tem a menor noção, né, como é clicar, né? Porque acha que a câmera é uma metralhadora, né? Assim, e não é assim, né? Eu coloco o produto, acerto, faço um clique, aí vejo se está tudo ok e tal, dou mais uma acertadinha, faço outro clique. Então, sei lá, 4 cliques, 5 cliques, você fechou a foto e ok, né? E quando é algum ensaio de moda ou de pessoas, assim, que aí vai um pouco mais de clique, né, até para soltar a pessoa, né, se não é modelo, enfim, né, para conseguir alguma pose, que você clica um pouco mais para chegar no ponto que você quer e o digital deixa um pouco mais solto, você não fica com aquela encanação que antes você tinha com filme né? Então, para dirigir, eu acho que ficou mais fácil nesse ponto também, né? Mas também não é aquela coisa de fazer 200 fotos. Não, uma coisa que você falou que eu acho importante é o seguinte: é saber o que você quer. Porque o digital, quando você não sabe o que você quer, ele é um tremendo inimigo, porque você acaba fazendo isso que o Sérgio falou, né? Você acaba fotografando, buscando sei lá o quê. Agora, se você parte com uma ideia clara daquilo que você precisa fazer, do que você quer fazer, você tem instrumentos incríveis para chegar lá, né? Muito mais evoluídos do que você tinha com a fotografia fotoquímica, né? Eu aprendi uma coisa, isso eu aprendi na prática, quando eu entrei para o fotojornalismo e aí fui cobrir show e cara, o primeiro show, eu não lembro se foi Zezé de Camargo e Luciano, eu não lembro quem que era. E eu lembro que terminou o show, eu tinha 800 cliques. E eu tinha que subir, né? Já para a agência de imagens. E aí, para editar aquilo rápido e subir, né? Terminou o show, você tem que pegar, mandar rápido, as fotos boas, né? Aí eu tinha 800. Eu falei, eu vou levar 3 horas, 4 horas para editar tudo isso, né? Ou seja, não deu para escolher direito as fotos que eu tinha que subir, né? E os caras da agência não querem 800 fotos do mesmo show. Eles querem 10 fotos boas, no máximo. E 10 fotos boas e diferentes, de diferentes momentos do show. E ok, né? É isso. Aí eu descobri um programa, se alguém tem necessidade de fazer isso hoje, chama-se Fotomecânica. Esse programa que quando você bota o negócio no Lightroom, você fica lá esperando. Assim, você bota no Fotomecânica um cartão e faz assim, vrum, abre tudo na sua frente. Esse negócio impressionante. Eu usava quando fazia desfile. Porque nos últimos desfiles que eu fiz, as pessoas já estavam pessimamente acostumadas, não é mal acostumadas. Porque por exemplo, quando eu fotografava em Milão, meu estúdio ficava bem no centro, ficava sei lá, 5 minutos de motorina do meu estúdio. Mas aí chegava uma pessoa lá e falava o seguinte: você tem que mandar isso aqui hoje para tal e tal jornal. Eles estão esperando. Então, ia embora todo mundo ficava lá no chão, com o assistente, pegando o cartão, abrindo, não sei o quê, escolhia uma foto, pum, enquadra, muda, tal, recorta e manda. Assim, mas assim, você faz num desfile que tem, sei lá, o desfile você tem que fotografar muito, entendeu? Porque você perde muito.
Porque você não controla nada, entendeu? Aquela mulher está vindo na sua direção, vai fazer uma vez aquele trajeto rápido, aí tem uma que entra na frente, outra que... Então você vai você acaba de você tem 1.500 fotos, 2.000 fotos. E aí você tem que escolher e mandar na hora, antes de sair. Não dá tempo de chegar no estúdio, botar no monitor. Então, eu acho que tem um outro... Esses são alguns dos problemas, né, da instantaneidade, porque as pessoas, como você falou, os clientes, eles acham que... Não só acham que você tem uma metralhadora, mas eles acham que tudo é digital, então está pronto. E não é bem assim. Sim. Deixa eu ouvir o Roberto aqui, que está esperando para falar. E aí, Roberto? Então, Roberto, eu concordo... Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo, pode falar. Então, concordo plenamente com o que o Fernando falou. Não, peraí. Não estou ouvindo. Oi, melhorou? Melhorou. O Zoom tem um problema. O computador começa a falar, o volume começa a cair, impressionante. Mas isso que acontece, mas você começa a falar e aí a voz aparece. São os deuses da informática. Isso, os demônios da informática. Mas eu concordo plenamente com o Fernando. Eu não sou nada saudosista. Eu acho que tudo que é novo é melhor. É que nem aquele negócio do disco de vinil. Disco de vinil é uma bosta, gente. Pô, é igual a câmera de filme. Eu lembro que eu tenho um amigo meu, ele tem um museu de cinema em casa e ele queria usar uma câmera antiga aí. Queria emendar 5 filmes de 36 poses. E eu fui num evento na Abafa, eu sou aqui do Rio, né? Niterói aqui. E tinha um cara que vendia filme lá, me apresentaram. E cada filme, eles têm uns 3 anos isso, cada filme era R$50. Olha só que coisa. Então, hoje, por exemplo, esse negócio que você falou aí das modelos, né? Hoje eu tenho uma câmera aqui, uma Nikon, uma mirrorless aqui, que ela foca no olho do sujeito. Via inteligência artificial, ela sabe que o objeto está se movimentando, calcula onde a pessoa vai estar quando se apertar o botão e ela já muda o foco para aquela posição, sai perfeito. Eu lembro que eu vi uma palestra no YouTube aí do sujeito que foi curador de uma exposição da Vivian Maier e que ele ficou impressionado porque 90% das fotos dela estavam em foco. Aí o cara falou, olha, ela usava uma Rolleiflex 6x6 que ficava aqui na barriga dela e ela tirava foto de rua, né? Então assim, eu acho a tecnologia fantástica, tem mil vantagens. Você sai de dia, dá um maior sol, você bota lá ISO 100, aí você ficou na rua até de noite, você troca lá para ISO 1600, ISO 3200 e taca o dedo lá, sai tudo certo, não? Agora, esse exagero no uso de, por exemplo, Photoshop, essas coisas, realmente eu não acho isso legal, não. Mas alguma coisa é bacana. E isso já era feito na época do filme. Aqui no Rio tinha um senhor chamado, não sei se você conhece, eu ouvi falar, o Shakib Jabbour. Ele não, ele era tio do Jabbour, lá do cineasta lá. Mas ele era dentista de profissão e era fotógrafo amador. Mas participava muito daqueles concursos da época do fotoclubismo, né? Eu vi uma palestra dele, assim, presencial, e ele mostrou uma foto que ele fez se procurar aí na internet, vai achar essa foto. Uma foto que ele fez lá em Minas Gerais, lá em Ouro Preto, que era um trabalhador carregando uma cesta de palha cheia de artesanatos ali e tal, numa ladeira com aquela rua de paralelepípedo. Aí ele falou assim, olha, nessa ladeira aqui, nesse lado da rua aqui, que vocês estão vendo que é a rua, tá vendo? Tinha um carro parado aqui. Isso ele fez essa foto na década de 60. E ele tirou a foto no papel. Ele tirou no papel. Ele retocava a foto. Ele fez um Photoshop na mão. É impressionante. Então, esse tipo de coisa eu acho legal. O cara tirar o fio, entendeu? Isso aí eu acho muito bacana, né? Mas aí você tinha comentado para a gente comentar sobre o que acha interessante na fotografia, né? Apesar de eu não ser saudosista, eu gosto assim de fotos antigas, né? Então tem vários livros aqui, ó. Tem aqui, ó, não sei se dá para ver, do Rio Antigo. Eu tenho vários aqui. Esse eu peguei aqui que estava à mão aqui.
Eu tenho outro livro aqui da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, teve uma apresentação aqui no BNDES, eu consegui um livro. Esse aí é do Marcos Santilli, o da Madeira Mamoré? Que ele fotografou bastante lá. É que Museu Paulista... não estou vendo um... Mas tudo bem, só uma passando, porque é um amigo meu, ele fotografou muito essa estrada lá. É Roraima, né? É Roraima, mas eu acho que isso aqui são todas fotos antigas. Olha aqui, ó. Tá. Tá vendo? Isso aqui, cara, eu acho que tem aqui, tem daqueles Ferré lá, que é... Sim, aqueles fotógrafos do... Solange Ferré, eu nem conhecia Solange Ferré. Vânia Carneiro, enfim. O que eu acho fascinante na fotografia é essa viagem no tempo, né? Que antigamente você queria um retrato, você tinha, só rico conseguia fazer isso. Chamava um artista que fazia uma pintura sua, né? Se você for aqui no Museu Nacional de Belas Artes, aqui no centro do Rio, você vai ver vários quadros que foram pintados lá na época do Império, e até antes, porque a Portugal, a coroa, queria saber como é que era a colônia. Eles mandavam artistas para cá e pintavam a natureza. Lá o Cristo Redentor. Aqui em Niterói tem uma porção de quadros de Niterói. Vários quadros, lá no Museu Nacional de Belas Artes. Quem vier aqui, vale a pena uma visita lá. É fantástico, fantástico. Né? Tem exposições de fotografia também, tem muita coisa legal lá. Mas isso que eu acho que é o bacana, essa viagem no tempo. Você imagina que você não sabia como é que era o seu avô, seu bisavô. E hoje em dia, você, com a foto digital, você pega eu tenho um filho que de 18 anos, eu tenho foto dele aqui com pequenininho, parece que eu tirei ontem a foto. É fantástico isso, né? Muito legal, né? Isso. Muito... Aí eu tendo a discordar um pouquinho de você, porque eu acho que a nossa era digital, ela tem várias razões para que seja o momento em que mais se produziu imagem na história da humanidade e que talvez menos você tenha de memória, seja pelo volume brutal de coisas que você tem. Por exemplo, você bota lá, faz um search no Google e bota flores, vai aparecer 4.988.000.000 e não sei quantos, entendeu? Agora, a foto do meu avô, que está no fundo da gaveta, lá meio riscada, tal, não sei o quê, pode ter 100 anos. Eu quero saber, daqui 100 anos, essas fotos do seu filho, se alguém vai conseguir ver. Eu tenho sérias dúvidas. Isso aí depende de cada um, né? Eu Não sou de guardar de cada um. Depende disso aqui, ó. Está tudo aqui dentro. Não tem existência física. Aí um dia alguém deixa cair no chão, ou um dia ele para de funcionar. Se for mecânico, falar, não, mas o SSD não tem nada em movimento. Certo, mas ele também pifa de uma hora para outra, igualzinho. Então, eu acho, se eu tivesse que dizer para alguém hoje que quer uma imagem que vai ser reperível ou visível daqui 100 anos, eu diria, faça um negativo fotográfico em preto e branco. Ou, se você quiser ter uma coisa em cores, faça uma separação de cores e 3 negativos fotográficos em preto e branco, verde, vermelho e azul. Aí eu garanto. Então, faça uma impressão, né? Faz a Aqui impressão. não nada. Desde que começou o digital, já teve interface, SCSI, que era um pesadelo. Depois veio o FireWire, FireWire 800, USB, USB 2, USB 3, USB-C, fora as bizarras, né, que não pegaram, que tiveram várias aí no meio do caminho. Eu tenho uns discos aqui da Lassi, que eu trouxe da Itália, que atrás tem parece um
monte de furo, de coisa que alguns nem existem mais esses conectores. Entendeu? Mas, Roberto, olha só, você tem que atualizar a sua mídia. Isso é uma questão de dado, você salvar o seu dado. Tem empresas que guardam dados por anos. E ela tinha esses dados inicialmente Eu ponho na fita lá. nuvem. O dia que eu morrer, meu filho para de pagar. Não sabia que eu estava pagando. Eles vão fazer o quê? Vou ficar preservando aquilo por 100 anos? Essa empresa que botou meus dados na nuvem, daqui 100 anos ela vai existir? Não, olha só, tem meios de você fazer isso, tem empresas que fazem isso. Agora, depende de cada um. Agora, não é diferente você guardar aqui. Do ponto de vista assim, teórico do que é a mídia, entendeu? Atualizar a mídia é uma coisa impossível, porque a mídia se atualiza sozinha a cada segundo. A gente está sempre outdated. Entendeu? Não, mas a mídia que eu digo é o meio físico, você atualiza. Entendeu? Empresas fazem isso durante muitos anos. Isso é uma coisa no dia a dia. Mas o que eu estou falando para você é o seguinte: um negativo fotográfico, você não tem que atualizar nada. Aí você fala assim, não, mas tem que conservar em condições ambientais, porque senão tem fungo. É verdade, idealmente sim, mas se ele estiver na gaveta, daqui a 100 anos ele vai estar na gaveta. Você vai ver aquela imagem. Mas se pegar fogo na sua casa e der cupim lá, como deu na casa do meu pai, acabou com as fotos que meu pai tinha lá, do pai dele, lá do meu avô. Mas aí o fogo acaba até com a vida das pessoas. Né? Eu acho que... Eu estou falando do ponto de vista... Consideração que 100 anos não é nada. Não. Vocês estão tirando. Sabe, a biblioteca da Babilônia também foi queimada, sabe? Não é assim. Não, mas essa questão da memória, gente, eu estou falando assim de uma memória tangível, familiar, etc, entendeu? Ou vamos dizer, não, você conservou. Você tem lá os seus HD, você tem 190 mil imagens de tudo que aconteceu da sua vida. Você acha que seu filho vai sentar um dia e vai fazer Depende de cada coisa. Pode ser que sim. Pode ser que olhando, escolhendo as 190 mil imagens. Vai nada, não vai. Entendeu? Esse ou pela volatilidade. Roberto, os evangelhos do Mar Morto se salvaram por acaso, tá? Então, aí, né? Então, sabe, uma certa mortalidade das mídias existe, né? Não tem como segurar isso, né? Para qualquer mídia. A tecnologia é uma faca de dois legumes, como dizia lá o... Eu fiz um documentário sobre o meu ex-cunhado, Antônio Dias, e eu estava fazendo um levantamento de toda a obra dele, um artista muito importante e tal. Aí ele me deu 2 fitas de vídeo que ele tinha gravado nos anos 70, uma performance, e não existia ninguém na Europa que tivesse mais uma máquina que pudesse ler esse material. Entendeu? É como você ter uma... Eu tenho aqui, tenho os originais em Betacam do documentário que eu fiz, que na época era o máximo que você podia ter. Se eu tiver que achar um Betacam hoje, eu vou ter que peregrinar, entendeu? Porque ninguém nem sabe mais o que é. Então, eu não estou falando de 50 anos, estou falando de 20 anos. Então, olha lá o Léo. Pronto, achou. Isso aqui são loucuras dos anos 90, 80. Entendeu? São meus amigos. Até hoje eu tenho curiosidade de ver isso, mas eu não sei como. Entendeu? Não existe mais como. Eu comecei a fazer vídeo digital, isso aí, vídeo digital, quando começou o digital, né? E nos anos 2000, eles fizeram um sistema, fizeram um tipo de... na época, para o que era a época, veja só, hein? Que chamava DV, a Sony
tinha umas câmeras DVCam, que era assim, um intermediário entre uma câmera profissional e uma câmera amadora, né? E eles tinham até umas fitas específicas que podiam gravar o som em 2 pistas. Tal. E eu comprei uma câmera dessa e fiz alguns documentários com ela. Inclusive esse do meu ex-cunhado. A qualidade, para a época, era excelente. Agora, veja bem, eu, como estava na Itália, eu produzi em PAL, que tinha 720 por 576 linhas. O NTSC, que era o sistema americano que usava no Brasil também, porque o Brasil inventou um sistema que não existia no mundo inteiro, PAL-M, né? Pegaram um negócio aqui, pegaram um negócio lá, fizeram uma salada, bom, enfim. E aí o NTSC tinha 480 linhas de altura. Eu estou falando disso porque vocês imaginem a definição, né? Hoje, quando inventaram o HD pulou primeiro para 1280 por 720, depois 1920 por 1080, depois 3000 por 2160. Hoje, o 4K é uma realidade. Agora, então, aquele negócio que eu produzi 20 anos atrás, não estou falando 50 anos atrás, 20 anos atrás, aquelas fitas de vídeo chegaram no Brasil, eu fui tentar ver uma delas, ela está colada uma na outra com a umidade do Brasil. E eu tive que jogar fora centenas de fitas de vídeo que são a minha memória, que eu nunca vou ver, de 10 anos. Então, os documentários foram digitalizados, tá certo? Mas, veja bem, você pegar um quadro de 576 por 720 linhas, que ainda era muito melhor do que o NTSC do Brasil, né? Inclusive com relação à cor, ele é 1/4 de uma tela de HD. Né? Então, a proporção, né, da evolução tecnológica é brutal. Por isso que eu te falei, você fala, não, você vai atualizando, mas você tem que viver para atualizar. E eu acho que a tecnologia, né, ela é o reino da instabilidade, né? Enquanto que a fotografia tradicional, fotoquímica, é da estabilidade. Eu acho que lá ainda você tem... Porque o que mudou? Né? Tem até uma palestra que eu fiz sobre isso, falando dessa questão da fotografia. O que mudou da fotografia fotoquímica para digital? O que mudou foi a perda da materialidade. Que a fotografia tradicional é um objeto. Você pega uma foto, está aqui, você pega nela. Entendeu? A fotografia digital não é um objeto. Ela é uma sequência de números binários que, quando devidamente decodificada por um aparelho, transforma-se numa imagem, ou numa música, ou num desenho. É tudo a mesma coisa. É 01100010000, é isso aí. Então, isso acomuna uma série de disciplinas expressivas, né? Então, você tem com a mesma linguagem de base hoje, é música, fotografia, vídeo, e, ao mesmo tempo, transforma toda essa massa de conhecimentos numa coisa que é legal, que é dinâmica, né? Que é muito... permite interações que a gente jamais podia imaginar tempos atrás, mas perde-se a materialidade. Você perde o objeto. Que, se a gente tiver que fazer uma reflexão também sobre a fotografia, quer dizer, os processos fotográficos tradicionais consomem matéria-prima preciosa e poluem violentamente o ambiente. Entendeu? Então, acho que mais a quantidade de lixo eletrônico que a gente tem hoje também não é mole, porque as coisas são feitas para serem jogadas fora. Então, são considerações, veja bem, não estou defendendo nenhum, eu estou só dizendo que a coisa é um pouco mais complexa do que a gente imagina.
E eu defendo, acho que o nosso tempo vai ser um tempo absurdamente sem memória. Porque nós temos mais quantidade de informação do que a gente tem capacidade de absorver. Imagine que a Microsoft, uns 15 anos atrás, teve a ideia delirante de produzir uma espécie de colar, uma coisa assim, onde tinha uma máquina fotográfica que ficava... que nem um cartão, sabe? Um badge desses que você vai na convenção e tal. Ficava fotografando o dia inteiro. Você imagina, você passou o seu dia... Aí você vai pegar aquele cartão e vai ficar olhando o que você fez o dia inteiro. Fala, não, hoje eu não tenho tempo, então amanhã você tem que olhar 2 dias, depois disso 7 dias. Ou seja, é uma coisa que nem veio à vida, porque era uma ideia tão delirante, tão absurda, né, que não... Mas é isso, eu acho que essa questão toda, a gente também tem que lembrar um pouquinho dessa questão da forma e do conteúdo, né? Quer dizer, não é o meio que dá uma valência qualitativa àquilo que você produz, né? Porque eu acho que você pode fazer um desenho, você pode usar fotografia digital, você pode fazer música, você pode fazer o que você quiser. Agora, se você tem uma história para contar, algo a dizer, isso transparece. Senão, você pode ter a tecnologia do mundo inteiro que não serve para nada. Eu acho que porque eu acho que justamente a arte é, antes de mais nada, uma comunicação. Não existe se você fala sozinho. Tem uma coisa interessante, Roberto, que só um comentário rapidinho, é que a fotografia sempre teve ligada à tecnologia, né? Aquela química na época lá da guerra do Niepce era o que tinha. Polaroid e tal. Né? E o daguerreótipo, ele, na realidade, ele foi o primeiro tipo de nanotecnologia feita pelo homem. Não sei se se alguém já tinha ouvido falar sobre isso. Que o daguerreótipo é aquela imagem lá na chapa de cobre, né? Uhum. Então, se você pudesse ampliar aquilo, você não amplia, né? Não tem como. Se você pudesse ampliar, daria para ampliar 20, 30 vezes, porque o número de pontos é muito pequenininho, o negócio é miudinho mesmo, é muito interessante aquilo, bem legal. É como os filmes, os primeiros filmes preto e branco, eles eram feitos com grãos de prata finíssimos. As emulsões eram muito pouco sensíveis, mas você tinha uma granulação mínima. Quer dizer, você sabe depois aqui que à medida que o filme aumenta a sensibilidade, o grão também aumenta sensivelmente. Então, os filmes existia até quando eu comecei a fotografar, tinha filmes de 25 asa. Era em geral era 25, 50, 100. Aí passava para 400, né, preto e branco, né? A Agfa chegou a fazer alguns de 200, mas esses filmes de 25 asas eram de uma qualidade assim de definição impressionante, né? Porque é fininho, né? O Alexandre levantou a mão aí a meia hora. Deixa eu... O Roberto, só um porém, que você falou desse negócio do filme, eu vou falar com esse meu amigo que tem um museu de cinema em casa, que ele tem uns filmes de cinema mudo 9,5mm de 1919, 18. Eu vou dar uma olhada lá, ver se a gente olha para ver a granulação do filme, só por curiosidade. É interessante. Interessante. Valeu aí. Um abraço. Falou. Obrigado, Roberto. Diga lá, Alexandre. O Alexandre está lá com a mãozinha levantada lá. Então, e aí? Já até perdi um pouco, mas eu vou tentar ser sucinto, né? Apesar de eu achar muito charmoso o analógico, eu sempre gostei mais do digital. Eu acredito que é mais fácil para você aprender, porque você tem muito recurso em um mesmo equipamento só. E tem uma coisa que é a experimentação. Eu posso experimentar muita coisa porque eu posso fazer trocentas fotos. E aí tem uma coisa que a gente não faz porque a gente fica agarrado. E eu tenho que começar a fazer. Eu já estou começando a fazer. O que não tiver bom, deleta. Porque senão não tem HD que dê conta. Eu tenho pelo menos uns 6 ou 7 HDs aqui que já lotaram.
E aí você tem que fazer backup, tem que fazer isso, porque você tem que se manter atualizado com a tecnologia. Por exemplo, pouca gente aqui talvez conheça uma coisa chamada zip drive, que a gente tinha um disquete e aí vieram zip drives que tinham 100 megas. Nossa, era uma grande tecnologia na época. E eu tenho uma coleção de 20 zip drives e não tem onde encaixar aquela porcaria, porque não tem mais porta para isso. E aí eu estava feliz porque eu passei tudo para 4 HDs que eu tinha na época. E os 4 HDs tinham um problema de uma parte da produção lá da Samsung que eles ferraram fisicamente. E eu perdi 10 anos de vida ali. Eu não tenho meu portfólio de publicidade porque os 4 HDs eram um problema físico. E a garantia da Samsung era só para o aparelho e não para o dado. Né? Então, assim, mas também concordo com o Secato, que é o seguinte, isso aqui, a gente fotografa tudo. Ah, fotografei e depois eu vejo. Do mesmo jeito que você lê aquele livro, aquela revista, e ficou lá, na estante, e está lá até hoje. Então, talvez seja uma questão de encontrar o quê? O que tem significado, o que tem história, e aí sim, esses eu separar. Esses eu tenho cuidado. Né? Eu estou trabalhando com retrato. Eu fiz o linguagem do olhar do CK. E é uma porcaria, porque mexe com a tua cabeça toda. Né? Olha, tem 1 milhão de anotações, eu ficava vendo as aulas e falava, cara, eu tenho que estudar muito mais do que eu achava que eu tinha que estudar. Olha, e a gente acha que a parte técnica, né? Não é a parte técnica, muito além da parte técnica. Hoje eu estou estudando, inclusive, neuromarketing, porque tem uma questão de expressão. Eu tenho uma questão de linguagem corporal, porque senão eu vou fazer o retrato que está todo mundo fazendo e eu não quero fazer isso. E aí a outra porcaria que está com o Roberto é qual é a expressividade. E aí eu fico, cara, eu posso fazer muito mais com a fotografia do que eu estava fazendo e eu tô aqui, cara, o que eu faço? Né? E aí eu venho para o outro ponto, que é isso aqui. Isso aqui foi feito em papel de algodão. Eu ainda não sei o que eu quero fazer. Mas eu fui experimentar. E aí eu pedi para imprimir. Esse papel de algodão vai me dar, bem cuidado, 200 anos. Outra ficção. Só que dê 100 anos. O arquivo está aqui, eu tenho como colocar ele no Black Blaze. Legal, tem isso tudo. Mas aí eu volto para uma coisa que eu acho que eu já até conversei uma vez com o Roberto numa dessas reuniões. Eu gosto muito do que o Platum diz. Tem o Netflix, tem a série, uma série documental que chama-se Abstract. Um dos capítulos é sobre o trabalho do Platum. E ele abre dizendo, eu não sou um fotógrafo. A câmera é um mero instrumento. Eu estou preocupado com a composição. O que eu vou colocar no painel? Qual é a história que eu estou levando? E eu acho que isso está começando a nortear pelo menos o que eu tenho que pensar, que eu tenho que aprender, que eu tenho que ver, entendeu? Eu fico vendo essas coisas, eu fico fazendo 1 milhão de anotações aqui, entendeu? Por quê? Porque isso aqui, para mim, é o básico. Entendeu? Então, hoje, quando eu vou fazer um retrato, quando eu vou fazer um projeto, ia fazer agora no domingo, mas foi cancelado, mas eu venho trabalhando nele há mais de 1 mês. Eu entrevisto a pessoa, eu converso com a pessoa, eu tenho que saber o que ela quer, como é que a gente vai produzir uma imagem para ela, e aí o que eu tenho que fazer em termos de composição, de luz, para tentar passar aquela mensagem, qual é a linguagem corporal, qual é a expressão, qual é a direção que eu vou fazer, para que possa sair um retrato que atenda ela. E do que eu quero fazer especificamente, eu ainda estou experimentando, e o digital me permite isso. Me permite experimentar muito. E, inclusive, na pós-produção, ou se eu quiser fazer um efeito no Photoshop, dá para fazer. O fato é, o que eu quero passar? O que eu quero fazer? Como é que eu quero usar esses instrumentos? Exatamente. Porque se for só para fazer filtrinho do Instagram com foto de comida, isso está todo mundo fazendo. E aí sim, isso aí realmente você vai cair naquele mar de mesmice. Né? E aí eu tenho que agradecer muito ao Roberto que me abriu muitos olhos para, pelo menos o ponto em que eu estou hoje. É muito legal a fotografia, mas é um instrumento.
E o que você vai fazer com esse instrumento agora? O que mais eu tenho que pegar em volta que vai me permitir usar bem esse instrumento? Porque aí não é um instrumento, né? O instrumento é o que eu vou fazer com ele. Qual o resultado, o que vai sair do outro lado? Veja bem, isso é interessante porque conecta um pouquinho ainda a coisa, voltando um pouco a questão ainda do Mardoni, né? Para que serve a fotografia do século XX? Para ensinar. Composição, expressão. Nós trabalhamos com linguagem visual. O mínimo que a gente tem obrigação de fazer é conhecer o que é linguagem visual. Então, eu acho que esse é o mínimo sindical, né? Quer dizer, se você trabalha com cinema, você trabalha com fotografia, você tem que conhecer aquelas coisas basilares que fizeram os fundamentos daquilo que é a imagem hoje. E uma coisa é a tecnologia ou os meios de expressão. Outra coisa é como a gente se apropria deles, né? Então, eu acho que aí, por exemplo, no caso, existem dois movimentos, né? Um movimento que é de adquirir conhecimento para poder decodificar esse mundo e para poder ter horizontes abertos, né? Porque quem não conhece o que já foi feito tem uma visão muito limitada das coisas. E a segunda coisa é a gente usar o instinto que a gente tem, aliado ao conhecimento, para que a gente produza alguma coisa que nos seja, digamos, onde a gente se percebe naquilo, né? Então, eu acho que por exemplo, esse percurso aí, Alexandre, seu, eu acho que é um percurso que todo mundo faz, que sabe, quem quer utilizar a fotografia como forma de expressão, tal, vai fazer essas perguntas. Existem sempre essas questões. E essas questões são questões que não acabam nunca, porque mesmo um fotógrafo já afirmado, não é que ele resolveu a vida dele inteira, porque o dia que eu for fazer uma foto que eu já sei absolutamente tudo sobre aquilo, eu acho até chato, entendeu? Porque não me traz nenhum desafio, nenhuma questão nova, porque trabalhar e exercer a fotografia é estar constantemente experimentando, como você falou, e aprendendo, e vendo o resultado. Agora, o que te serve o conhecimento técnico, o conhecimento da linguagem, é para que essa experimentação não seja uma coisa completamente a esmo, né? Porque quando você conhece, você está falando, bom, então vou usar essa variável, não deu certo, vou para aquela outra coisa e tal. E isso daí é um processo que sempre vai existir, porque a gente vai estar sempre evoluindo, fazendo aquilo que a gente faz, né? Agora, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, que nós já estamos quase aqui há 2 horas, já algumas pessoas delicadamente se retiraram, agradeceram, deixaram aqui um recadinho, tal, foi muito legal, papo muito interessante mesmo. Eu quero convidá-los a todos que não estão ainda porque esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui hoje aberta é uma conversa que, em geral, a gente tem no clube, né? Depois das lives de quarta-feira. E o clube foi um espaço que eu quis criar para que a gente tivesse um ponto de encontro, de troca de conhecimentos, de opiniões e levar coisas relevantes para a gente poder pensar e crescer, né? Na fotografia. Nesse momento, também que nós estamos chegando aí no final do ano e acabamos de terminar uma turma de mentoria da qual nós temos aqui 2 integrantes, que são a Deise e a Maria do Carmo, e eu estou abrindo uma nova turma de mentoria, não só uma nova turma, mas um novo modelo de mentoria. Porque as mentorias que foram feitas até hoje, elas tiveram sempre o mesmo modelo, foram muito felizes, e no sentido de que eu creio que todo mundo que fez a mentoria teve um ganho efetivo, tem várias pessoas aqui que já fizeram, né? E isso, para mim, é uma coisa muito importante, porque para mim é um compromisso. Agora, o que acontece? Esse modelo de mentoria que eu venho fazendo, ele tem dado muitos resultados. Mas, quando chega no final,
as pessoas acabam ficando lá meio que, sabe, você evolui até um certo ponto e depois... Então, esse novo modelo vai ser o seguinte, nós vamos ter... É uma mentoria de implementação, é uma mentoria mais para trabalhar em cima de um projeto que vai ser definido e que depois vai se desenrolar no tempo. Então, por exemplo, em vez de ter reuniões quinzenais por 3 meses, como a gente tinha agora, esse novo modelo vai ser assim, eu vou ter uma entrevista pessoal com cada participante, depois que essa pessoa preencher um formulário, onde ela vai me informar quais são as relações dela com a fotografia e tudo mais, etc., para que eu possa ter conhecimento de onde ela está. E depois eu vou, dessa entrevista pessoal, nós vamos trabalhar em grupo durante um mês, muito concentrado, com uma reunião semanal, para definir o corpo desse projeto, o que a gente vai realizar. E a mentoria se concentra nesse mês, mas ela, ao contrário do que aconteceu até agora, ela vai se prolongar depois por 1 ano, com reuniões mensais, aonde vocês continuam tendo acesso a mim, tipo no Zoom, como a gente está fazendo agora, né? Mais uma vez por mês, e para que eu possa também acompanhar o desenvolvimento desse projeto, porque muitas coisas você não consegue realizar naquele tempo específico da mentoria, mas eu também me dei conta que é importante, às vezes, você concentrar essa energia e criar uma coisa e falar, em cima disso é que eu vou trabalhar agora. Esse ano eu vou desenvolver isso aqui. Porque a base das mentorias que eu tenho feito tem sido justamente uma análise do trabalho da pessoa e uma orientação para que eu, vendo de fora, possa entender qual é o rumo que aquele trabalho naturalmente deveria tomar para crescer como alguma coisa que seja uma expressão própria, que seja reconhecível como sendo um trabalho daquela pessoa. Quer dizer, eu acho que tem isso, né? O fotógrafo fotografa muito. E chega uma hora que essa massa de produção fotográfica que a gente tem é tão grande que você não sabe para onde ir, o que fazer com aquele negócio. Então, a mentoria vem justamente para isso, para trazer essa clareza. Agora, e por quê? Porque muitas vezes isso aconteceu comigo, não mais de uma vez na minha vida, na minha história, de estar tão dentro daquilo, tão envolvido com tanta coisa, que eu não sei nem por onde começar. Eu falo, pô, mas e aí? O que é interessante eu fazer? Então, vou seguir por esse caminho, vou seguir pelo outro? Então, eu acho assim que, tendo visto muita coisa em 45 anos de fotografia, dos quais eu sempre dividi meu tempo entre o meu trabalho pessoal e trabalho comercial, muitos anos no exterior, muitas exposições, muita gente que eu acompanhei, muitos fotógrafos que eu acompanhei, tanto aqueles que eram os meus mestres, quanto aqueles a quem eu tive a oportunidade de formar, tal. Eu acho que tem uma visão que eu possa olhar um trabalho de fora de alguém e dar uma orientação útil para essa pessoa sair da confusão e entrar numa outra fase do trabalho dela, onde ela vai evoluir em cima daquilo que é mais natural no seu processo, entendeu? E que muitas vezes, quase sempre, as pessoas não conseguem identificar porque está muito assim ligado emocionalmente o que faz, tem muita subjetividade, eu gosto daquilo. Então, a ideia é essa. Essa mentoria, sendo esse tempo que ela vai me ocupar, ela vai começar em janeiro, mas ela, na verdade, começa agora, porque em janeiro já vão começar essas reuniões, vai ser esse primeiro mês, né? Então, nós vamos começar o ano com um projeto, claro, definido. Agora, antes de começar, tem essa primeira fase, que é de fazer essa reflexão, preencher esse formulário, mandar para mim, ter essa reunião, para que a gente possa preparar para chegar em janeiro já com uma coisa pensada, trabalhada,
digerida, etc., porque vai render muito mais, né? E aí passar o ano nessas reuniões, essas mentorias, ao contrário também das outras que foram feitas agora, essa mentoria ela pode ser que eu abra uma turma em janeiro, depois abra uma outra em março. Aí, se você começou em janeiro, você vai chegar em maio e vai ter outros integrantes no meio. E eu acho que sempre essa interação entre as pessoas tem sido muito interessante, muito frutífera. Cria-se relações, tem interesses comuns. Então, tudo isso vai produzindo uma energia muito legal, porque está todo mundo trabalhando em cima de um projeto pessoal, de uma ideia de evoluir na fotografia. Então, você tira muito do outro, você dá muito para o outro também. Então, eu acho que esse projeto, então, ele vai começar agora, está começando agora, já temos pessoas que estão dentro, e eu vou fazer uma oferta para as pessoas que já fizeram a mentoria, para vocês que estão aqui agora, de um desconto para os primeiros 10 participantes de R$ 1.500. A mentoria custava R$ 5.000, R$ 4.997, pode ser dividida em 12 vezes no cartão. E para quem entra agora, vai ter um desconto de R$ 1.500. Essa é a minha chamada para ação para quem estiver comprometido aí com o próprio trabalho, tiver a fim de investir naquilo que é mais importante, absolutamente, que é você. Entendeu? Porque você, um bom fotógrafo com uma câmera ruim, ele consegue fazer coisas boas, o contrário não funciona. Então, eu acho que essa é a minha ideia, entendeu? Eu acho que esse processo, para quem já conhece a mentoria, para vocês que estão aqui, que já fizeram, eu convido vocês a pensarem nisso, né? Porque agora, daqui para o fim do ano, tem Natal, tem não sei o quê. Então, entrando agora, você já dá origem a um projeto, a um processo que você começa o ano com outra perspectiva. E eu acho que para quem tem um compromisso, entendeu, com a sua fotografia, com aquilo que quer fazer com a fotografia, eu acho que é muito legal começar o ano com uma perspectiva, porque nós estamos vivendo há tempo demais sem perspectivas, né? Assim, sobretudo aqui no Brasil, mas está tudo muito, entendeu? Então, eu acho que você tem uma direção, uma orientação, você fala, bom, então agora eu vou me dedicar a fazer isso. Então, é uma boa energia, uma boa ideia começar o ano assim. Para quem quiser informação sobre o projeto da mentoria, no site da Photoweb Academy, que é www.photoweb.academy, tem toda uma descrição lá da mentoria. E para quem tiver interesse, então, em aproveitar essa oferta das 10 primeiras pessoas, que já não são 10, já são quase 5, manda um e-mail para mim, aqui no contato, vou colocar aqui, @photoweb.academy, que eu vou ter o maior prazer de explicar, entendeu? Assim, para vocês. Eu estou mandando só para um. Espera aí, deixa eu ver aqui. Send chat to everyone in meeting. Ok. Está lá, está no chat. Contato@photoweb.academy. Eu vou ter o maior prazer de explicar para vocês exatamente o que é. Eventualmente, a gente tem uma conversa e eu posso ajudar até vocês entenderem se é o momento, entendeu? Porque não é que seja o momento para todo mundo, mas eu acho que para quem está interessado em avançar, quem está interessado em sair do lugar e passar para um outro estágio na fotografia, né? A mentoria encurta muito caminho. Eu acho que, às vezes, eu vejo que as pessoas ficam anos patinando naquela coisa e não conseguem sair daquele pântano, daquele marasmo. Então, eu acho que a mentoria, sem dúvida nenhuma, é um processo transformador. Eu acho que aqui, todo mundo que participou aqui, que está me ouvindo, concorda com isso, né? Então, eu tô convidando vocês também, que ainda não fizeram, a pensarem nisso, a incluírem aí na lista
dos desejos de Ano Novo uma transformação pessoal, um investimento na fotografia de vocês, que eu acho que é muito legal e eu vou ter o maior prazer de acompanhá-los. Eu acho que, no fim das contas, é uma jornada, né, que a gente faz juntos e que traz muitas coisas legais. Eu acho que, para mim, porque para mim a mentoria é sempre um compromisso, né? Porque, na verdade, eu me realizo no sentido de que vocês tenham algum ganho, entendeu? Eu estaria muito frustrado se estivesse fazendo mentorias que eu chegasse no fim e as pessoas entraram e saíram do mesmo jeito. Nunca aconteceu isso. Então, isso, para mim, é uma grande satisfação, porque até do ponto de vista do meu papel, né, de mentor, de quem se propõe a orientar, isso é muito satisfatório, é muito legal, né? Porque eu falo, poxa vida, eu estou conseguindo ajudar as pessoas a evoluírem, entendeu? A saírem de uma situação, às vezes, que é um pouco de confusão, indefinição, e encontrarem um caminho. Então, essa que é a ideia. E também estou começando a fazer um outro curso, que é um curso breve e de custo bastante baixo, comparado com os outros cursos da Photoweb Academy, que chama-se O Fotógrafo Autor, que nasceu de um desafio que eu fiz, né? No qual participaram algumas centenas de pessoas. Foi bem legal isso aí. E eu me baseei nesse desafio para, então, construir um curso, que é um curso que é um curso interessante, porque ele vai falar dessa passagem da fotografia analógica, eu não gosto de analógica, fotoquímica, para o digital, e as consequências, aquilo que é a fotografia hoje, né? O que é esses mitos, né, da criatividade, da expressão do autor, né? E como é que você se constrói como autor, né? Como é que você busca uma individualidade na sua expressão, né? E esse curso é construído também, como os outros cursos que eu tenho, com uma possibilidade de você participar de uma comunidade que foi criada no Facebook, onde você vai postar suas imagens e vai não só avaliar a sua evolução, né, porque cada aula tem um exercício, tem um lugar para você postar esse exercício, mas você vai ver também as outras pessoas, o que elas imaginaram com aquela mesma proposição. E isso é muito legal. É sempre um processo, sabe, na verdade, né, de você partir do individual para um coletivo que está na mesma vibe, né, que na mesma ideia de você, porque isso acaba criando uma energia muito boa para as coisas. Então, esse tem o curso Fotógrafo Autor. Eu até digo para vocês, porque se vocês, ou alguém que vocês conhecem que está entrando na fotografia, que quer se aprofundar um pouco, mas na ideia da expressão, porque essa é a minha abordagem, né? Eu não estou... Eu ensino técnica na medida em que ela tem uma função expressiva. Por exemplo, no curso A Linguagem do Olhar, que é um curso que tem muita coisa histórica, mas tem muita coisa técnica também, porque eu acho que, efetivamente, você, para se expressar com a fotografia, você tem que ter um arsenal técnico, mas é aquilo que basta. A só técnica não basta. Então, como já tem bastante gente falando de técnica, eu me concentro na ideia do que você pode fazer com seus instrumentos, né? Como é que você se exprime. Então, convido vocês a pensarem rápido aí, porque essa oferta ela não vai durar muito tempo pelo jeito. E mandem um e-mail que a gente pode marcar uma conversa e podemos conversar um pouco, ver qual é a sua situação e esclarecer se realmente é um momento de vocês ou não. Tá bom, minha gente? São 10 horas da noite. Aqui a gente fala sempre muito, né? Alguém tem alguma questão, alguma dúvida ainda, alguma coisa que gostaria de colocar? Eu estou aqui, não precisamos... Não?
Quem? Vamos dormir. Vamos dormir, Daisy. Exatamente. Olha, tem uma questão. Eu gostaria de dormir. Agora está na hora. Está na hora, Daisy. Então é isso, minha gente. Obrigado Amanhã tem mais. pela presença, pela paciência. Tchau, gente. Boa noite, galera. Foi ótimo. Sensacional, Roberto. Foi ótimo. Foi ótimo, Valeu. Roberto. Boa noite, um abraço, boa noite. Abraço, viu, gente?